E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre quais animais podem viver junto com as molinésias, tá? Então vocês pediram bastante, teve vários inscritos aqui pedindo para falar sobre isso. Então, pedido atendido, tá? Vou colocar aqui para vocês 10 ótimas opções de peixes que podem conviver numa boa com as molinésias, valeu? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Número 1, plati. Otopoecilídeos, assim como as molinésias, né, podem viver numa boa, vivem no mesmo parâmetro que é de 7.0 a 8.0. Temperatura 18 a 28 graus e aquários recomendados para os platis. Eu pessoalmente acho interessante colocá-los a partir de 72 litros, tendo em vista que são peixes de nado acelerado e gostam de viver em grupos, tá? Então, são peixinhos excelentes aí para vocês colocarem junto com as molinésias, pois são bem coloridos, assim como elas, então dá para fazer um aquário bem colorido, bem bonito e muito ativo, né? Tendo em vista que são peixes que nadam o dia todo. Número 2, mexerica. Mais um peixinho aí excelente para colocar com as molinésias, já que as molinésias vivem tanto na água doce quanto numa água salobra, assim como os mexericas, então é perfeito para eles. E o parâmetro é praticamente a mesma coisa, que é de 7.0 a 8.0 no pH. E temperatura 24 a 28 graus e aquários recomendados para as mexericas é a partir aí de 50 litros, 60, enfim, fica bem legal para elas, tá? Número 3, coridora. Outro peixinho aí excelente para conviver com as molinésias, sem problema nenhum. As coridoras vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.5, temperatura 18 a 28 graus. E como elas ficam no fundo, não incomodam ninguém, dá para conviver com as molinésias numa boa, tá? Dificilmente as molinésias vão implicar com as coridoras, eu diria que é praticamente impossível, então dá para conviver numa boa, tendo um aquário bacana para as duas terem uma boa sociabilidade, né? É um aquário aí que eu recomendo 100 litros para ambas as espécies conviverem numa boa, eu acho que é ideal para todos esses animaizinhos aí terem uma vida tranquila, tá bom? Número 4, espada, né? Também conhecido como espadinha. Outro poecilídeo aí que, na minha opinião, fica perfeito com as molinésias. É claro que os espadinhas, entre os poecilídeos, eu diria que é um dos mais agressivos. Mas um aquário bem adaptado, bom tamanho, né? Que aí gira em torno de 100 litros, na minha opinião, para ter os dois, né? As duas espécies. Eu acho que fica legal, não lotar tanto também. E os espadinhas vivem praticamente no mesmo pH, que é o 7.0 a 8.0. Temperatura, a mesma coisa também praticamente, que é de 20 a 28 graus. Dá para viver super de boa, tendo um aquário aí, como eu falei, 100 litros para os dois viverem tranquilos. E assim como os platis, os espadinhas também são bem coloridos, são muito ativos, só que esses crescem um pouquinho mais, então tem que tomar cuidado e tapar muito bem o aquário, porque eles podem saltar do aquário, beleza? Número 5, peixe arqueiro. Outro peixinho aí perfeito para conviver com as molinésias. O peixe arqueiro, ele vive numa faixa de pH de 7.0 a 8.5. Temperatura 24 a 30 graus. E os arqueiros gostam de água salobra, uma coisa que as molinésias também adoram viver. Os peixes são tranquilos, tendo um espaço consideravelmente grande, porque o arqueiro cresce, então um aquário aí de pelo menos 1 metro de comprimento já seria bem legal para ter esse comunitário. Dependendo da quantidade deles que vocês forem colocar, eu diria até maior, porque o arqueiro cresce, tá, galera? O arqueiro pode chegar aos seus 20 centímetros, então ele cresce bem, tem um nado relativamente acelerado. Então, se vocês querem montar um grupo de arqueiros junto com molinésias, aí eu já recomendo até maiores aquários, de 1,5 m, por exemplo, para ficar bem confortável para eles, beleza? Ah, Lincoln, mas o arqueiro não vai comer as molinésias, tendo em vista que ele atinge os seus 20 centímetros? Vai depender, né, galera? Vocês não vão colocar uma molinésia bem pequenininha ali dentro. Vocês vão colocar uma molinésia já adulta. Tem molinésias aí que podem chegar aos seus 10 centímetros ou até um pouquinho mais.
12 centímetros. Quando elas estão na fase adulta mesmo, crescem bastante. É porque em pet shops ou em lojas de aquarismo a gente consegue encontrar molinésias pequenas. Dificilmente encontraremos uma bem grandona. Mas essas aí que são maiores são as indicadas para conviver com os arqueiros, beleza? Número 6, agulhinha. Outro peixinho também super tranquilo para conviver com as molinésias. Vive na água alcalina, assim como as molinésias, que gira em torno de 7.0 a 8.0. Temperatura 24 a 28 graus. E os agulhinhas, eles dominam a superfície do aquário. Então, tapem muito bem o aquário com um vidro, uma tela, ou o que quer que seja, né? Alguma coisa que proteja muito bem esses carinhas de não saltarem, tá? São animais com comportamento tranquilo, são apenas caçadores. Então, assim, se a molinésia gerar levinos dentro do aquário, provavelmente os agulhinhas vão predar todos, tá? Então, se vocês não querem que isso aconteça, querem tirar os filhotinhos, coloquem eles em um local separado, né? Peguem a fêmea e coloquem em um aquário para ela poder gerar os alevinos de forma tranquila. Senão, os agulhinhas vão comer tudo, pois eles são pequenos caçadores e carnívoros. Logo, vão ver carne fresca ali dentro, né? Se couber na boca, vai comer. Valeu? Mas as molinésias mesmo adultas, eles não vão conseguir comer nunca, já que os agulhinhas eles ficam pequenos, eles não chegam aí nem a 8 centímetros, eles chegam a 6 centímetros no máximo, mais ou menos, tá? São bem pequenininhos. Número 7, Tricogaster. Outro peixe também que convive numa boa com as molinésias, já que pega numa faixa de pH de 6.0 a 7.5. Temperatura 20 a 30 graus. Então, super de boa. Dá para conviver numa boa aí em aquários a partir de 100 litros, na minha opinião, tá? Porque os tricogasters, eles são relativamente grandes e as molinésias com o tempo vão crescer também. Então 100 litros, na minha opinião, é o mínimo para eles conviverem juntos, tá bom? Número 8, Colisa. Outro peixinho muito simpático, bem legal também para conviver com as molinésias, tendo em vista que vive numa faixa de pH de 6.6 a 7.5, temperatura 24 a 28 graus. E aquários que eu recomendo também para os dois viverem numa boa, 100 litros para começar, eu acho que já está de bom tamanho para eles, tá? Coloquem bastante plantinhas, pois as colisas gostam muito, assim como os tricogasters, né? Que eu acabei esquecendo de mencionar. Então, invistam nisso e vocês vão ver um peixinho bem bacana nadando. Número 9, Paulistinha. Outro peixinho aí, só que esse é de cardume. Dá para conviver numa boa com as molinésias também. É claro que tendo seu espaço, né? Os paulistinhas são peixes muito ativos que tendem a incomodar um pouco alguns outros peixes, principalmente de nadadeira muito chamativa. Então tem que tomar até cuidado para alguns peixes não serem incomodados pelos paulistinhas. Mas as molinésias, elas são bem tranquilas para conviver com eles, tá? Pode ocorrer problemas? Pode. Assim como todos os peixes dessa lista, pode sim ocorrer algum tipo de problema. Mas se vocês dimensionarem muito bem o aquário de vocês, colocarem plantas, uma boa filtragem, ter um comprimento bem legal no aquário, vocês não vão ter problemas, dificilmente terão, tá? Então, dá para ter. Eu diria aí um aquário de pelo menos 100 litros também, dá para manter um grupinho aí numa boa. E os paulistinhas, eles gostam de nadar em cardumes, né? Então, dá para colocar aí pelo menos entre 8 a 10 indivíduos dentro desse aquário de 100 litros, com algumas molinésias ali também, que eles vivem tranquilamente bem, tá? Vive numa faixa de pH de 6.0 a 8.0. Temperatura, 18 a 28 graus. Número 10, peixe vidro. Outro peixinho aí que também gosta de água doce e de água salobra. Então é perfeito, dá para conviver numa boa junto com as molinésias que também gostam da doce e da salobra, tá? Vive numa faixa de pH de 6.6 a 8.0. Temperatura, 20 a 30 graus. Não crescem tanto, podendo atingir os seus 8 centímetros no máximo. Então, aquários aí que eu recomendo também de 100 litros, já que os peixes vidros também gostam de viver em grupinhos aí de pelo menos 5 indivíduos. Então dá para colocar com algumas molinésias em um aquário de 100 litros. Se quiserem colocar mais, perfeito, melhor ainda, tá? Quanto maior, melhor, tá bom? Então esses foram os peixes que podem conviver com as molinésias. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se querem ver uma segunda parte,
Podem comentar também, tem muitos outros peixes e se vocês querem sugerir também outros peixes e quais outros animais podem conviver com eles, podem também comentar à vontade, tá? Vou ler todos os comentários e as sugestões de vocês e tentar transformar em vídeo e dando os devidos créditos. Valeu, galera? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.